Bom, para fazermos a configuração das canetas, ou seja, da espessura das linhas do nosso desenho, primeiramente seria bom que colocássemos em visualização, opções de visualização na tela, a espessura real da linha habilitada, deixar ela habilitada, porque daí nós poderemos ver todo esse processo aí de como as canetas estão ficando. Então, por exemplo, aqui a gente já começa a perceber que tem uma certa variação, que essa linha é um pouco mais grossa que aquela. Por quê? Eu já deixei, então, aqui nas vistas, né? Desculpa, no conjunto de canetas, o ArchiCAD, ele oferece uma série de conjuntos de canetas já correspondendo a uma determinada escala. Então, se eu estou trabalhando na escala 1:50, se esse é a escala que eu quero que o desenho fique no final, eu posso escolher o conjunto de canetas correspondente, no caso, as vistas 1:50. Só que vocês vão perceber que esse conjunto vai necessitar de ajustes, tá? A gente vai ter que personalizar, até porque um conjunto de canetas vai variar muito com o projeto, dependendo se um projeto ele tem paredes grossas, se ele tem paredes finas, isso vai influenciar em qual espessura de linha seria mais adequada. Então, para isso, para nós configurarmos, personalizarmos esse conjunto de canetas, nós temos que vir em documentação, conjunto de canetas, canetas e cores. Então, aqui em canetas e cores, no caso aqui a gente tem o conjunto que está habilitado e aqui a gente vai ver esse conjunto, tá? Então, vocês veem que tem muitas canetas, cada quadradinho desses é uma caneta. Nós temos uma série de canetas pretas, tons de cinza, canetas coloridas e aqui tanto do lado, na lateral como embaixo. E aí, quando vocês clicam em um desses quadradinhos, vocês vão ver que ele tem uma cor, ele tem uma espessura, tem um número que é o correspondendo, né? Cada uma vai ter um número. E vai ter a descrição. Para que serve? Para que essa caneta está aplicada a qual tipo de objeto? Aqui nesse caso é o objeto lajes. Então vocês vão ver que cada coluna ela corresponde a um tipo de objeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem a coluna da documentação, coluna do texto, coluna de paredes, coluna de pilares, coluna de lajes e assim por diante. E aí, por exemplo, a primeira caneta da coluna é lajes geral, depois lajes corte estrutural, lajes corte não estrutural, lajes símbolos e separadores e assim por diante, lajes em vista. Então, essa aqui é a maneira como o ArchiCAD organiza as canetas. Porém, não é necessário, a gente não precisa seguir essa proposta do ArchiCAD e ir configurando, verificando canetinha por canetinha. Nós podemos criar um conjunto de canetas onde nós temos o que realmente nós vamos precisar são canetas finas, médias e grossas. E, no caso, algumas coloridas que a gente pode definir. Então, a gente pode usar. Vocês estão vendo que nós temos alguns quadradinhos, algumas canetas, que não tem configuração nenhuma, ou seja, elas estão livres, a gente pode usar elas e fazer a configuração que a gente quiser, sem correr o risco de repente, desconfigurar alguma coisa que talvez seja importante. Então, o que eu sugiro é que vocês podem utilizar qualquer um desses quadradinhos, eu no caso eu já criei, tá, essas canetas próprias, personalizadas. Eu fiz, então, esse conjunto aqui inicial de essas 5 primeiras canetas, eu apliquei a cor preta. E aí, uma por uma, depois, eu fui definindo uma espessura. Então, eu criei uma caneta extra fina, de espessura 0. No caso, essa extra fina seria, por exemplo, para linhas auxiliares, como cotas. Depois nós temos a caneta fina de 0.10, caneta média 0.3. Isso, claro, vai variar de acordo com o projeto. Uma grossa, uma extra grossa e depois um tom de cinza fraco e um tom de cinza forte. Então, essas são as canetas que eu pretendo usar. E aí, nós vamos lembrando, né? Cada caneta tem um número, depois fica mais fácil de localizar elas. E no momento que você, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma alteração em alguma caneta, suponhamos que eu achei que esse tom de cinza está um pouquinho forte demais, eu posso vir aqui e trocar, deixar ele um pouquinho mais fraco, ok? Imediatamente, quando qualquer alteração que eu fizer aqui embaixo, o conjunto de canetas vai tornar-se personalizado. E aí o ArchiCAD vai dar a opção de salvar como. Vou salvar como. E aí você pode guardar o conjunto de canetas
com outro nome, então você vai criar um outro conjunto de canetas totalmente novo, ou você pode salvar por cima do existente, não precisa dar um outro nome. Eu vou salvar por cima, ou seja, substituir e ok. Então, num primeiro momento, né, verificando que você está com o conjunto de canetas que você criou habilitado, você não vai ver muitas alterações, porque agora nós vamos ter que ir objeto por objeto, né, nós vamos ter que selecionar esses objetos e ir definindo as canetas de acordo com aquela sequência que nós criamos. Então, por exemplo, essa parede é um elemento de corte estrutural e isso significa que ele vai ter uma caneta grossa. Então, eu vou vir aqui nas configurações de planta e corte. Isso aqui vai ser o procedimento padrão para qualquer objeto, tá? Nós vamos selecionar esse objeto em planta e corte. Inclusive, a gente pode selecionar vários objetos ao mesmo tempo, né, para facilitar o processo. E aqui nós temos linhas em vista e linhas de corte, que é essa que nos interessa. A caneta de linha de corte é a mais importante, que a gente quer que ela seja grossa. Então, por enquanto, ela está com a caneta 47, que é a caneta padrão do ArchiCAD. E nós podemos usar a nossa caneta, a caneta grossa, que é a 244. Imediatamente nós vamos vendo o resultado, e assim por diante. Você vai aplicando em outros objetos.